Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Antes de qualquer coisa que vai ser dita aqui, Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele está dizendo para nós assim, meus irmãos, não deixa nenhum pensamentos que eu falo, pensamentos negativos sobre tudo que você vai ouvir ou que você está vendo. Sabe, meus irmãos, como tentando, por causa de uma camisa ou por causa de um corte de cabelo, tentando chamar a aparência, sabe? Ou exemplo, como soberba ou arrogância, não deixa. São muitos pensamentos, mas não são pensamentos que procedem de Deus. Eu não estou dizendo que você está pensando isso, mas você que está vendo, Deus está dizendo para você não deixar esse pensamento entrar. Porque existe alguém que coloca esse pensamento, e esse alguém é o diabo ele é real, e isso não é brincadeira. E você não precisa temer ou ter medo de dizer o nome dele, porque ele é apenas um anjo caído, meus irmãos. E Deus, só ele é grande. Só ele é o dono de tudo. Igual exemplo, meus irmãos, Deus manda revelar para vocês. O diabo, nesse exato momento, ele está me observando. Ele está observando todos nós que estamos na face da terra. Principalmente porque Deus está me usando aqui. Então ele está me observando, está vendo o que eu estou falando. Para o quê? Para tudo que eu falar, ele usar para tentar jogar algo no seu pensamento. Para tirar o que você está para ouvir. Porque, meus irmãos, eu não sabia o que eu ia falar, como eu sempre venho aqui e digo para vocês, eu nunca sei o que eu vou falar. Mas, sabe, Deus estava falando coisas no meu pensamento aqui quase agora, coisas que são muito importantes, que Ele vai falar. Que é sobre uma liberdade que Jesus Cristo entregou para a gente, que quando você segue o que Ele está dizendo, todas as coisas são entregues para você com liberdade. Só que o diabo, meus irmãos, ele tenta roubar tudo de nós. Ele tenta roubar a nossa liberdade aqui nesse mundo. Sabe, meus irmãos, porque esse mundo é um jogo, meus irmãos. A gente está no meio de um jogo. Entre o bem e o mal. Então, mas sabe, não há o que temer. Porque quando a gente está com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, Ele te livra de todas. Porque Deus, eu não sei se você conhece a história de Jó. Mas, sabe, meus irmãos, não é sobre Jó que eu vou falar. Mas para que você saiba, o diabo ele perguntou para Deus se poderia tirar tudo de Jó. Jó foi um grande rei, um grande profeta aqui nessa terra de Deus. E o diabo foi perguntar para Deus se poderia prejudicar o Jó aqui nessa terra e Deus deu a liberdade. Foi quando Jó perdeu todas as coisas. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos, o que o Espírito Santo está revelando. Deus ele permitiu o diabo tirar de Jó. Então, Deus ele é o dono de tudo, meus irmãos. Jesus Cristo é o Filho e o Espírito Santo. E o que você vai ouvir, não deixe ele tomar de você. Continua ouvindo com atenção, porque eu não vim aqui para falar sobre mim. Na verdade, meus irmãos, o que eu sou melhor do que você? O que eu posso falar que eu sou melhor que você, irmãos? Veja bem, eu vi um vídeo na internet, Deus ele permitiu que, em um momento, muitas pessoas dizendo que, exemplo, uma tatuagem é pecado. Igual exemplo, meus irmãos, como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas não é porque isso é um pecado, é porque até agora Deus não permitiu para mim hoje vir testemunhar para vocês que ter uma tatuagem não é pecado. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas aqui no Antigo Testamento, na Bíblia, está escrito que se riscar o corpo, se riscar a nossa pele, qualquer tipo de risco é pecado para Deus. Só que não é isso, meus irmãos, porque o Antigo Testamento que está escrito aqui foi antes de Jesus Cristo vir. São fardos que a gente não pôde carregar, porque igual exemplo, meus irmãos, veja bem, até antes no início, até carne, o alimento que a gente come era pecado, meus irmãos. Tem animais hoje que você come no seu jantar. Meus irmãos, eu não vim fazer apologia à tatuagem ou alguma coisa. Não, eu vim entregar, o Espírito Santo está entregando para nós a liberdade que Cristo dá para a gente nessa terra. Porque, sabe, meus irmãos, o diabo, nós precisamos primeiro entender algo, meus irmãos. Quando você ora, jejua e lê a Bíblia, Deus ele te tira de tudo. Mas veja bem, meus irmãos, o diabo, a nossa guerra, ela não é contra a carne ou sangue, eu contra você. Até porque Jesus Cristo falou que se seu irmão errar com você, você tem que perdoar ele, independente de quantas vezes ele errar. Você tem que perdoar. Só que sabe, meus irmãos, o diabo ele usa os nossos irmãos para tentar de alguma forma nos ofender, para tentar colocar coisas no nosso pensamento, para tentar prejudicar a nossa evolução aqui nessa terra, porque nós iremos obter a vida eterna. Todos vocês que estão vindo aqui, todos nós iremos obter a próxima vida. Só que o diabo ele trabalha, meus irmãos, ele é real.
Meus irmãos, eu não sei se você já viu, uma novela que passou já uns, acho que 2, 3 anos atrás, de Jesus Cristo na Record. Lá mostra como o diabo trabalha. O diabo ele é espiritual, ele não tem essa carne. Igual eu, igual eu tenho, igual a mulher, você, homem que está vindo aqui, você, mulher que está vindo, tem. O diabo ele é espiritual. Jesus Cristo também agora ele é espiritual. Deus ele é espírito. Por isso que a gente não consegue ver, porque esses olhos são membro da carne. Por isso que a gente não consegue ver ele. Mas o que ele faz, meus irmãos? Olha como é que ele age. Igual exemplo, tem os nossos pensamentos, que é o que a gente ouve pela orelha, que é parte do membro da carne. E aí o que acontece? Ele vem espiritualmente, da mesma forma como Deus transmite a mensagem pra gente, Deus dá essa sabedoria para ele jogar pensamentos negativos em você, pensamentos que não vão te colocar para frente. Ele usa os nossos irmãos, muitos irmãos, para dizer para você, ó, isso daqui é errado, isso daqui não pode. Mas por que, meus irmãos? Para que você fique na armadilha dele, na submissão dele, com medo de fazer muitas coisas. Porque o medo é do diabo, meus irmãos. Você não pode ter medo algum. Nós não podemos. Mas ninguém é mais forte do que ninguém. Você só consegue tirar todos os medos, todas as coisas que não procedem de Deus, numa oração, jejuando e lendo a Bíblia. Porque, meus irmãos, olha isso que Deus me revelou em Tito. Essa daqui é a carta do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo a Tito. Foi Jesus Cristo que deixou pra gente, o Espírito Santo de Deus guiando o apóstolo Paulo. Capítulo 1, olha esse versículo, meus irmãos. Capítulo 15. Versículo 15, capítulo 1. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Você ouviu o que ele disse, meus irmãos? Todas as coisas são puras. Por isso aqui que no início ele disse para vocês que não tem problema. Imagina, meus irmãos, olha tanto. Meus irmãos, 70% das pessoas que eu conheço, que eu falo, que eu vou conhecendo, todo mundo tem tatuagem. Já pensou se uma pessoa que tem tatuagem ela fosse para o inferno, meus irmãos? Não é assim não, meus irmãos. O pecado é o vício. O pecado não é o que você faz, o que você pratica aqui nesse mundo, o que você usa desse mundo. Igual exemplo, porque, meus irmãos, aqui, logo no começo do versículo 15, olha o que o Espírito Santo deixou pra gente, ó. Para os puros, todas as coisas são puras. Igual exemplo, meus irmãos, eu nunca tive o hábito de fumar, eu já fumei, já provei, não foi algo que era pra mim, tá certo, meus irmãos? Só que, exemplo, uma pessoa que fuma um cigarro, eu não posso te falar assim pra ela, senão você tá pecando contra Deus. Nada a ver, meus irmãos. Não é porque ela fuma um cigarro que é pecado. E eu não tô fazendo apologia pra você fumar. Não é isso, até porque eu não fumo cigarro. Mas isso não é o que aqui em Tito ele diz que todas as coisas para os puros são puras, mas para os contaminados e infiéis nada é puro. Antes, a sua mente e consciência estão reprovados. Eles falam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam. Já pensou, meus irmãos? Metade, muito mais do que a metade do mundo, todo mundo usa tatuagem, tem muita gente que fuma. Não é isso o pecado e eu não estou fazendo apologia para você fazer isso. Mas o pecado, sabe o que é, meus irmãos? É o vício. Só que além de o vício, é chamado de concupiscência aqui na Bíblia. O Espírito Santo me revelou aqui em Pedro, está escrito muito sobre isso, o vício, meus irmãos. Só que, sabe, meus irmãos, eu sei que talvez você já ouviu falar que o vício é pecado, ou alguém já falou para você, mas alguém já falou para você, meus irmãos, como é que você vai parar com o vício? Vício, independente do que você faça, talvez seja numa bebida, seja no cigarro, talvez seja qualquer coisa, no sexo, ou você vê muito futebol, tudo é vício, tudo que você faz demais se torna vício. E quando o vício